Hoje, dia 20 de setembro, é celebrado o Dia do Gaúcho, uma das datas mais importantes para a história do Rio Grande do Sul, que recorda a Revolução Farroupilha de 1835. Para sabermos mais sobre essa data histórica tão importante para a região sul, eu recebo aqui no estúdio a Suzana Xavier, que é diretora cultural do Parque Farroupilha. Esteve aqui conosco na segunda-feira falando ali sobre o acampamento Farroupilha e hoje vem falar um pouquinho sobre história para a gente, não é, Suzana? Prazer te receber novamente aqui no Ver Mais. Obrigada, Renata. Obrigada a todos. Contar histórias é uma das artes que eu acho muito muito interessante, né? Eu sou uma pessoa que ao longo do tempo a gente costuma se aprofundar nisso, porque se a gente conhece o nosso passado, a gente entende o nosso presente e prospecta o nosso futuro, né? Exatamente. E aí a questão da Semana Farroupilha é um fator muito marcante na história do Brasil, especialmente no sul do Brasil. Dizer que a Revolução Farroupilha ela foi no período regencial muito difícil para o Brasil naquele momento, onde várias revoluções estavam concorrendo em vários pontos do Brasil, Cabanagem, Sabinada, e havia muitos descontentes com a regência do Império. E a Revolução Farroupilha, ela eclode então em 20 de setembro de 1835, e ela tinha também um fator separatista. Acho que isso é importante, que as pessoas falam muito pouco, porque além, claro, de ser uma revolta contra ao Império, eles tinham essa projeção de se separar do Brasil, no caso. Mas foi assim, qual o principal motivo assim, que levou à Guerra dos Farrapos? Para a gente bem ali na história mesmo. Existe. Havia vários motivos, enfim, quando havia várias negociações, né? Mas, digamos assim, o principal, o carro-chefe, era a alta taxação do charque naquela época. Porque os grandes estancieiros, eram os grandes produtores de charque no Rio Grande do Sul, acabou que vinha o charque do Uruguai a preços muito mais interessantes, porque não tinha os altos impostos que era cobrado no período aqui no Brasil. E havia um descontentamento. Então, foi assim, digamos, o principal. Mas haviam outras questões, outras demandas que estavam ali como pano de fundo. Né? E importante dizer que as pessoas pensam que a Guerra dos Farrapos foram enfim, as camadas mais baixas naquele período, mas não era. Da província de São Pedro, que era na época, foi um movimento liderado pelos grandes estancieiros contra o Império Central. E durou 10 anos. Né? E 10 anos. Então, dessas revoluções que aconteciam no Brasil naquele período, a Revolução Farroupilha, ela foi a que mais durou na história do Brasil, né? Verdade. Foram 10 anos, né? Onde alguns historiadores colocam que foram mais de 20 mil homens e mulheres que tiveram, na época, envolvidos diretamente na guerra. E claro que muita gente morreu, e dessas pessoas que morreram, muito mais foram os revoltosos do que propriamente os exércitos imperiais. E em que momento da história o dia 20 passou a ser denominado como o Dia do Gaúcho? Então, olha só, um pouquinho antes disso, para a gente entender um pouco a marca dessa data, é importante se dizer que nós tivemos todos esses feitos, a região sul, uma região fronteiriça, onde que aqui a batalha da Revolução Farroupilha foi uma delas, mas teve tantas outras, né? Então nós tivemos uma história de grandes lideranças, grandes nomes, né? E aí, se nós voltarmos lá, então, no início do século XX, né, nós tivemos a ditadura Vargas, para ser bem rapidinho, e houve um amordaçamento a todas as culturas regionais. Então, era proibido, na realidade, você cultuar, você fazer uma epopeia ao que era regional. E aí, em 1947, então, houve essa retomada, onde um grupo de estudantes fez um primeiro marco, foi um movimento espontâneo de jovens de 16, 17 anos, que tem essa iniciativa em pegar a primeira chama crioula do símbolo da pátria. E aí foi instituída a primeira ronda crioula, que tinha esse objetivo de rememorar esses feitos, de rememorar essa cultura regional, a questão da música, a questão da gastronomia. E foi feita em 47 a primeira ronda.
crioula. 47. Em 47. E aí, em 1964, o Estado do Rio Grande do Sul, ele normatiza em assembleia a ronda crioula, oficializa toda a ronda crioula. Em 1996, também uma lei, um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, intitula o dia 20 de setembro como o Dia do Gaúcho, por conta da data que, dia 20 de setembro de 1835, eclodiu a Revolução Farroupilha. Então, não foi uma data escolhida aleatoriamente, tem toda uma historicidade por trás do 20 de setembro. E além do 20 de setembro, tem a Semana Farroupilha, né? Que aí traz mais significado ainda toda essa história que você acabou de falar. Então, esse 47 que eu te falo, foi onde realmente demarcou que a gente fala Ronda Farroupilha, foi onde feita. Porque no Rio Grande do Sul, um pouco diferente dos nossos costumes aqui, ela começa sempre dia 13 de setembro e finaliza dia 20 de setembro. Nós aqui pegamos a semana um pouco antes, um pouco depois que, enfim, o 20 de setembro é uma forma diferente, mas o sentimento, o sentido é o mesmo. Então, ela vem justamente para fazer toda essa apologia a rememorar os nossos líderes, os nossos feitos, a nossa cultura, para não deixar morrer, né? Como eu falava ontem, eu disse assim que as tradições, ela não morre à medida que você repassa. E quando você está envolvido com as crianças, quando você está envolvido com a sociedade, e cada vez que todo mundo como nós estamos aqui nesse momento, fazendo uma apologia à Revolução, à Semana Farroupilha, ao gauchismo, nós estamos retransmitindo isso. Esse é um momento também de respeito à história e à memória, não só do Rio Grande do Sul, como do país. Né? Porque é um dos estados da federação, não é isso? E quais são os símbolos da Semana Farroupilha? Na realidade, não existem os símbolos oficiais, existem os símbolos do gaúcho. Os símbolos dos gaúchos, tem muito símbolo aprovado, né? Por exemplo, o chimarrão, o churrasco, a própria chama crioula, o cavalo crioulo, a erva mate como árvore símbolo, o quero-quero como ave símbolo, né? O brinco de princesa como a flor símbolo. Existem muitos símbolos. E a Semana Farroupilha, ela vem nesse sentido de fazer essa parada, onde a gente renova esse espírito. Acho que é tipo um ritual de passagem, por assim dizer, onde a gente reverencia tudo isso de novo e a gente faz esse momento. Então, todos esses símbolos, eles estão intrínsecos, né? No momento que tu vai falar daqui a pouquinho do arroz de carreteiro, é uma rememoração, né? Então, tudo isso vai vindo, o chimarrão, o estar junto, a roda do mate, a confraternização, estar entre amigos, a cavalgada que teve, desfiles. Então, tudo isso são símbolos que vêm abrilhantar, então, essa semana histórica para os gaúchos. Também, né? Muito. Né? Suzana, só para a gente encerrar, infelizmente, por conta do nosso tempo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o acampamento. Hoje está lá aberto, todo mundo pode fazer visita, como é que está? Sim, antes disso, Renata, eu acho que é importante dizer, porque eu faço parte de um centro de tradições gaúchas, que é o CTG Herança Gaúcha, e eu acho importante frisar que os CTGs é um centro de memória da cultura gaúcha, tá? Assim como o parque. Né? O parque ele tem um fim em si mesmo e faz essa grandiosa festa, que essa semana estamos aí até domingo, convido a todos para que se façam presentes. Mas o CTGs também é uma casa de memória, onde a gente todos os dias, né, estamos lá trabalhando diretamente com as crianças no fomento da cultura gaúcha. Então hoje a nossa entidade tem hoje mais de 70 crianças diretamente ligadas, fora ou todo o resto. Assim como o nosso CTG, Chapecó tem 12 CTGs. Olha! 12. As pessoas sabem pouco, conhecem os mais, alguns são mais ligadas à questão campeira, não tem a parte artística e tal, não são tão grandes e tão visíveis, por assim dizer, mas Chapecó é uma grande referência da cultura gaúcha. Perfeito. Suzana, muito obrigada. Mais uma vez, um grande prazer te receber aqui no Ver Mais. Então, tá bom? Sempre à disposição. Ótima semana para você, então.